Fórum Mídias de hoje, 9 de junho de 2025. Isso aqui é uma imagem icônica da Lava Jato, dos anúncios, das chamadas reportagens do Jornal Nacional sobre a Lava Jato, que tinha esse duto jorrando dinheiro, né? E eu publiquei lá na revista Fórum isso aqui: eleições 2026 à vista, mídia esquenta novo mensalão para atacar Lula e o PT. Bombas econômicas, declarações de Bolsonaro, fofocas contra Janja, etarismo, e agora a mídia prepara um novo mensalão para tentar impedir o quarto mandato do presidente Lula. Aí eu vou fazer um apanhado aqui desses ataques midiáticos aos governos do PT, deixando para trás os mais antigos, lá de 1989, lá da época do Collor, a manobra da edição do debate, que isso tudo é muito antigo. Vamos falar só das eleições presidenciais de 2002 para cá. Em 2002, o presidente Lula venceu as eleições e foi a última eleição em que as únicas acusações eram as de sempre, que o PT ia tomar a casa da pessoa, botar, se tem 3/4, 1/4 ia se ter uma pessoa do PT, de que muitos empresários iriam fugir do Brasil com a eleição, segundo que 800 mil empresários deixariam o Brasil caso o Lula vencesse a eleição. Aí o Lula fez aquela carta aos brasileiros e tal. Mas, depois disso, as eleições tiveram uma guerra, depois que eles viram que o governo Lula não fracassou, como todos eles tinham certeza de que iria fracassar, achava que o Lula não ia conseguir governar o Brasil, que ele não tinha capacidade disso, aí a guerra começou. Aqui, em 2006, já com o mensalão, que começou lá com os Correios e um mensalão que muita gente achava que o PT já estava morto ali. Aí aqui mostra a trama que levou ao segundo turno, porque, independente disso tudo, mesmo assim, com todo o ataque do mensalão, com vários petistas arrolados e tudo, o Lula estava ganhando a eleição no primeiro turno. Quando, na sexta-feira anterior à votação, a votação era no domingo, na sexta-feira apareceu no Jornal Nacional isso aqui, ó, um bando, uma muralha de dinheiro que teria sido pega com os aloprados do PT, que estavam tentando comprar um dossiê contra o Serra, que teria informações de corrupção do Serra durante o governo Fernando Henrique, e o Serra era candidato ao governo de São Paulo. Então, esse escândalo estourou na sexta-feira à noite no Jornal Nacional, e isso foi um verdadeiro auê e levou a eleição para o segundo turno. O mais incrível é que, no mesmo dia que eles divulgaram isto aqui, do dinheiro, aqui, ó, o Globo, Memória Globo, aqui você vê o Globo do outro dia, mostra isso: avião da Gol bate e desaparece com 155. Um avião da Gol caiu matando todos os seus passageiros e não deu no Jornal Nacional. O Jornal Nacional só deu o dinheiro e os ataques, aquele do estilo da Lava Jato, em cima do dinheiro e da corrupção do PT.
Agora vamos para 2010. 2010, eleição Dilma contra Serra. O Serra veio aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro ele foi recebido por uma pequena manifestação de agentes de saúde que haviam trabalhado. O Serra tinha sido ministro da Saúde no governo Fernando Henrique. E teve uma epidemia de dengue. Em seguida à epidemia, ele demitiu vários dos servidores que tinham sido contratados, e esses servidores estavam lá protestando contra eles. Foi jogada uma bolinha de papel que atingiu a cabeça do Serra, e aquilo dali foi o bastante para fazerem uma confusão. O José Serra interrompe a atividade de campanha após ser agredido no Rio. O candidato do PSDB visitou a zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi atingido por uma bobina de fita crepe na cabeça. Ele foi para o hospital para fazer ressonância magnética na cabeça. Foi um escarcéu, que aquilo que aí é a agressividade do pessoal do PT e etc. Bom, agora vamos lá, mesmo assim a Dilma venceu. Vamos agora para 2014, quando as coisas vão ficando cada vez mais agressivas, porque o Lula ganhou, o Lula se reelegeu, e agora o Lula elegeu a Dilma. Aí não é possível que vão reeleger a Dilma, né? Aí, olha, na sexta-feira, antes da eleição, a Veja sai com isso. Eles sabiam de tudo. O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção na Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na estatal. Isso aqui quem mandou foi Alberto Youssef, uma delação de Alberto Youssef. Quem pegou? Sérgio Moro. Aqui a gente já vê se a presidenta Dilma estava, como essa delação do Youssef diz, sabia de tudo, o que tinha que acontecer? Todo o processo tinha que sair de Curitiba e ir para Brasília. A Lava Jato não poderia ter continuado nas mãos do Moro, porque ela, como presidente da República, puxa o processo para Brasília. No entanto, eles lançaram e ficou por isso mesmo. O processo continuou lá porque era fajuta. Era fajuta. Aqui, estava lá, os aecistas ficaram animados com a Veja na mão. Aquilo foi uma loucura. Quem viveu aqueles dias, nas redes, em tudo que é lugar, no Twitter, foi isso, Lula e Dilma sabiam, a corrupção, agora o Aécio ganha, não vai ter jeito. Aí estava aquela empolgação, e olha que coisa, hein? O Aécio estava liderando, já estava lá o Luciano Huck, ela com o bottom ali atrás, mas, de repente, mais ou menos lá para as 6 horas, a Dilma virou e venceu. Olha a cara do Aécio, isso virou um meme durante muito tempo, essa cara do Aécio. Bom, a Dilma venceu, né? Mas eles não podiam admitir isso, então apelaram para a canelada. Aí a canelada foi o golpe do impeachment em 2016. 2016 conseguiram tirar o PT do poder. E que começa em 2015, né? Pois é, mas tiraram o PT do... Eu não estou descendo a muito detalhe, senão o Fórum Mídias demorava. Aí tiraram o PT do poder. Não conseguiram tirar nas eleições, tiraram no golpe do impeachment. Mas aí, chega 2018, o que tem que acontecer? Prendem o Lula, porque todas as pesquisas estavam dizendo que o Lula ganhava no primeiro turno. Correram com o processo, prenderam o Lula.
tiraram o Lula. Ah, bom, aí botaram o Haddad. Mas o Haddad estava começando, já tinha pesquisa que o Haddad, no Datafolha e no Ibope, estava na frente do Bolsonaro. Aí aconteceram os milhões de disparos de fake news na eleição mais louca de todos os tempos, que foi 2018, com o kit gay e a famosa mamadeira de pi, não é? A mamadeira de pi. E o Bolsonaro venceu. Agora, não apenas o Bolsonaro venceu, como venceu aqui no Rio de Janeiro o Wilson Witzel, que ninguém sabia quem era, tal o poder avassalador das redes, da distribuição no WhatsApp, das fake news. Foi impressionante. Bom, PT não chegou no poder. Aí veio 2022, e lá vem o PT de novo. E aí eles tentaram que o PT não chegasse ao poder, dessa vez na base do vai ou racha, do golpe, que inclusive previa o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Então, o Lula está na presidência e, no ano que vem, temos eleição. E, por isso, ontem, eu publiquei lá na revista Fórum, eleições de 2026 à vista, mídia esquenta um novo mensalão. Lá vem eles com a mesma história contra o PT de novo. Ó. No outro dia, a jornalista Júlia Duailib deixou escapar a palavra mensalão num comentário na Globo News. A Band foi mais direta e publicou uma reportagem com o título exclusivo: Investigação aponta mensalão do INSS com mesadas de associações pagas para políticos. Dizem que tem políticos ali envolvidos, à esquerda e à direita, segundo a Band, não disseram ainda não diz o nome de nenhum dos políticos, né? Então, o mensalão seria fraude no INSS. Uma investigação revelou um esquema que já está sendo chamado de mensalão. Está sendo chamado por quem? Por quem? Não é? Por eles. Não é? Por eles. Já estão aprontando um novo. Cerca de 15 políticos, incluindo senadores e deputados, facilitavam o acesso dessas associações à cúpula. Não por acaso, a Folha de São Paulo lançou uma série de reportagens no dia 6, comemorando que os 20 anos do primeiro mensalão, que foi em 6 de junho de 2025, quando a Renata Lopretti, que hoje trabalha na Globo e na época trabalhava na Folha, revelou uma entrevista com o deputado Roberto Jefferson e que ele disse que havia um mensalão do PT. Então, já está lá, 20 anos, a Folha lançou podcast e uma série de reportagens sobre os 20 anos do mensalão. No entanto, as entidades envolvidas no tal roubo do INSS foram criadas nos governos Temer e a maioria absoluta no governo Bolsonaro, 2021, 2023, 2022, 2022, 2022, 2022. Nenhuma no governo Lula, nenhuma. No governo Lula, explodiu o número de... a ponto da Polícia Federal passar a investigar e descobrir a fraude imensa. Quem está investigando e acabando com o roubo
já vai estar sendo acusado de ter participado do roubo. É isso que eles estão querendo aprontar com essa história do mensalão. Quando no governo de quem promulgou a lei que facilitou isso, quem assinou a lei foi Jair Bolsonaro. Foi uma lei, evidentemente como lei, criada no Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro, que poderia ter falado, não, essa lei está sendo um roubo isso aí. Não vou permitir, como ele aparece agora aí, dizendo que é o roubo dos funcionários. Ele devia ter, na época, proibido que isso acontecesse, e ele não proibiu, ele assinou e autorizou isso aí. Quem autorizou está lá a assinatura dele. Mas é isto, olha só. Uma nova saída de esgoto deve estar sendo criada no Departamento de Artes da Rede Globo e, a qualquer momento, deve começar a jorrar dinheiro no Jornal Nacional com pompa e circunstância, anunciando o tonitruante mensalão do INSS, a que todos vão se referir como o novo mensalão do Lula ou do PT. Anotem aí que eles estão preparando mais uma vez a velha história do mensalão, da corrupção do PT. Tudo isso para tentar impedir um novo mandato do presidente Lula, um novo período do PT à frente do governo. Era isto o Fórum Mídias de hoje.